Você não consegue parar de pensar nela. Mesmo quando tenta se distrair, mesmo quando finge que está tudo bem, mesmo quando sorri para alguém e diz que já passou. Não passou, porque o problema não é a saudade. O problema é que uma parte da sua mente ainda está presa na expectativa de ser escolhida. E é aqui que você começa a perder o controle. Você acorda com o celular na mão, dorme com a esperança acesa, interpreta silêncio como mistério, ausência como teste, indiferença como sinal confuso e, sem perceber, transforma uma pessoa comum no centro emocional da sua vida. Isso não é amor, isso é entrega de poder. E poucas pessoas percebem isso. Olhe para si mesmo agora, não para a imagem que você mostra aos outros, mas para o que acontece quando ninguém está vendo. Quantas vezes você abre a conversa e fecha sem mandar nada? Quantas vezes imagina o que deveria ter dito? Quantas vezes revisita a última mensagem, o último encontro, o último olhar, tentando encontrar uma prova de que ainda existe algo ali? Você sente que existe um fio invisível puxando sua atenção o tempo todo. E esse é o detalhe que ninguém percebe. O apego não começa quando você gosta de alguém. Ele começa quando você passa a depender emocionalmente da resposta dessa pessoa para se sentir valioso. É por isso que você sofre em silêncio. Porque por fora parece só uma história mal resolvida. Mas por dentro é muito mais do que isso. É a sensação de estar sempre esperando. Sempre em segundo plano, sempre disponível, sempre pronto para dar mais uma chance, mais uma explicação, mais uma abertura. E quanto mais você oferece presença para quem não oferece clareza, mais você perde presença dentro de si. Silêncio é poder, mas o seu silêncio nesse estado não é força, é ansiedade calada. É a mente girando em torno de alguém que já ocupa espaço demais. Você precisa entender isso. O que está te destruindo não é apenas a ausência dela, é a narrativa que você construiu em torno dessa ausência. Você não está preso à pessoa, está preso ao significado que deu a ela. Está preso à ideia de que, se for escolhido, finalmente vai se sentir suficiente. Está preso à fantasia de que um retorno resolveria o vazio que você já carregava antes. E é aqui que a maioria erra, porque continua tentando esquecer a pessoa, quando deveria estar investigando a ferida que fez essa pessoa parecer indispensável. Pense com honestidade. Quando ela se afasta, o que dói mais? A perda real ou o golpe no seu ego? O que te corrói mais? A saudade concreta ou a sensação de ter sido deixado de lado, substituído, ignorado, não priorizado? É aqui que você perde valor. Não no momento em que gosta de alguém, mas no momento em que começa a negociar sua dignidade para não sentir rejeição, quando aceita migalhas para não enfrentar o vazio, quando se torna previsível, quando corre atrás, quando explica demais. Explicar demais é fraqueza. Quem corre atrás perde valor. Talvez ninguém tenha te dito isso com clareza, então eu vou dizer. Uma mente emocionalmente dependente não ama em paz. Ela vigia, interpreta, projeta, sofre, inventa, insiste. Ela transforma qualquer demora em ameaça, qualquer distância em abandono, qualquer mudança de tom em sinal de perigo. E enquanto você chama isso de intensidade, sua identidade vai sendo corroída. Porque um homem que vive esperando validação não transmite presença, transmite carência. E o mundo percebe isso antes mesmo que você abra a boca. Calma é domínio. Grave isso, porque daqui a pouco você vai entender por que a sua tentativa de demonstrar mais, falar mais, provar mais, quase sempre piora tudo. Você acredita que, se a outra pessoa enxergar o tamanho do seu sentimento, ela vai finalmente reconhecer o seu valor. Mas valor não nasce de insistência. Valor se revela em postura, em limite, em autocontrole, em dignidade sob pressão. É por isso que homens emocionalmente desorganizados se tornam fáceis de ler. E tudo que é fácil de ler também é fácil de ignorar. Talvez você ache que o seu problema começou quando ela mudou. Não começou. Começou quando você entregou o centro da sua estabilidade emocional para alguém de fora. Começou quando a sua paz passou a depender de mensagem, atenção, reciprocidade, retorno, resposta. Começou quando o seu humor passou a oscilar de acordo com o comportamento de outra pessoa.
Nesse momento, você deixou de conduzir a própria mente. E quando você não conduz a própria mente, qualquer ausência vira tempestade. É por isso que você não consegue se soltar, porque o apego cria uma prisão invisível. A cela não tem barras, tem expectativa, tem memória, tem comparação, tem fantasia. Você não está preso pelo que aconteceu, está preso pelo que ainda imagina que poderia acontecer. E isso te mantém num estado de suspensão emocional. Nem vive a perda de verdade, nem recupera a liberdade. Fica no meio, e o meio destrói. O meio esgota. O meio humilha por dentro. Pare de fazer isso agora. Pare de romantizar sinais confusos. Pare de chamar ambiguidade de conexão profunda. Pare de tratar falta de clareza como se fosse algo sofisticado. Quando alguém quer estar, a presença não precisa ser decifrada. Quando alguém valoriza você, não deixa sua mente em guerra o tempo inteiro. O que te mantém preso não é amor raro, é confusão repetida. E confusão não é destino, confusão é aviso. Poucas pessoas percebem isso, mas o sofrimento por alguém quase sempre revela algo maior do que a própria história. Revela sua relação com o abandono, sua fome de validação, seu medo de não ser suficiente sem ser escolhido, seu terror de ficar sozinho com a própria mente, porque enquanto você está obcecado por essa pessoa, não precisa encarar o vazio mais fundo, não precisa olhar para a dependência, não precisa admitir que talvez o que mais te assusta não seja perder alguém, seja perder a ilusão de que alguém virá te salvar de si mesmo. E aqui começa a mudança. No instante em que você para de perguntar como faço para ela voltar e começa a perguntar por que eu precisei tanto que ela ficasse, essa pergunta devolve o poder para a sua mão. Essa pergunta tira você do papel de vítima da ausência e coloca você diante da própria reconstrução. Porque sofrer por alguém pode parecer sobre romance, mas quase sempre é sobre identidade, sobre valor, sobre dignidade, sobre a incapacidade de permanecer inteiro quando o outro se afasta. Você sente que, se soltar, vai perder algo importante, mas a verdade é mais dura. Se continuar assim, você perde algo muito pior. A própria presença. Perde sua firmeza, seu foco, sua energia, sua clareza, sua capacidade de se respeitar enquanto espera o que nunca se define. E nenhuma pessoa vale esse preço. Preste atenção nisso. Nenhuma conexão vale a sua erosão silenciosa. Nos próximos blocos eu vou te mostrar por que a mente se vicia justamente em quem não oferece segurança, por que o silêncio da outra pessoa te desorganiza tanto e o detalhe invisível que faz homens fortes parecerem fracos quando entram em dependência emocional. Porque existe um padrão por trás disso. E quando você enxerga o padrão, você deixa de implorar por atenção e começa a recuperar o que realmente importa: controle, dignidade e poder interno. Antes de seguir, responde nos comentários com uma frase simples, mas honesta. Não para me agradar, para marcar uma decisão interna. Escreva: eu paro de entregar meu valor para quem me confunde. Esse é o primeiro corte, o primeiro limite, o primeiro sinal de que sua mente não será mais governada pela ausência de ninguém. Você acha que sofre porque sentiu demais, mas não é isso. Você sofre porque sua mente foi treinada para perseguir o que não se firma, e essa é uma armadilha que destrói em silêncio. O ser humano não se vicia apenas no prazer, ele se vicia na incerteza. É isso que você precisa entender agora. O que mais prende não é a presença estável, é a recompensa instável, é a mensagem que vem depois do sumiço, é o carinho que aparece depois da frieza. É o interesse que surge logo, quando você decide se afastar. Esse padrão bagunça a sua mente porque transforma a atenção em prêmio. E quando a atenção vira prêmio, você deixa de viver com dignidade e passa a viver em estado de caça. É aqui que a maioria erra. Ela pensa que está lutando por amor, quando na verdade está reagindo a um mecanismo de condicionamento emocional. Seu cérebro começa a operar como alguém diante de uma máquina imprevisível. Mais uma tentativa, mais uma espera, mais uma interpretação, mais uma chance. Quanto mais imprevisível a outra pessoa é, mais sua mente se fixa. Não porque aquilo tenha mais valor, mas porque aquilo te mantém preso. Entenda a diferença. Valor acalma, instabilidade vicia, presença clara traz paz.
Ambiguidade gera obsessão. Você não consegue parar de pensar porque sua mente entrou em modo de escassez. Ela começou a acreditar que aquela pessoa é rara, insubstituível, definitiva, e quando isso acontece, você para de olhar a realidade como ela é e começa a olhar tudo pela lente da privação. Cada detalhe parece grande demais, cada gesto ganha peso exagerado, cada lembrança vira prova, cada silêncio vira tortura. Você já não está vendo a pessoa, está vendo o símbolo que construiu em torno dela, e isso é perigoso, porque símbolos dominam muito mais do que fatos. Pare e observe com frieza. Quantas vezes você confundiu intensidade com importância? Quantas vezes pensou que sofrer muito por alguém era sinal de conexão profunda? Não era. Na maioria dos casos, era só falta de eixo, era falta de centro, era a sua identidade começando a girar em torno de algo externo. E quando um homem perde o centro, ele perde leitura, perde postura, perde timing. Começa a se mover com ansiedade, começa a falar mais do que devia, mostrar mais do que devia, disponibilizar mais do que devia, e sem perceber, entrega para o outro um mapa completo da sua carência. Silêncio é poder, mas só quando vem de força, porque também existe o silêncio da espera humilhante, o silêncio de quem não manda mensagem, mas passa o dia inteiro olhando o celular, o silêncio de quem tenta parecer desapegado por fora, enquanto por dentro implora por qualquer sinal. Isso não é autocontrole, isso é turbulência escondida. E o problema não é apenas sofrer. O problema é que esse sofrimento muda sua forma de se posicionar no mundo. Ele rouba sua presença. Você entra em ambientes menos inteiro, trabalha menos focado, dorme pior, fica mais reativo. Tudo porque sua energia emocional está sequestrada por alguém que talvez nem esteja pensando em você na mesma proporção. Poucas pessoas percebem isso, mas dependência emocional não destrói só relacionamentos. Ela destrói a autoridade interna. E a autoridade interna é uma das coisas mais valiosas que um homem pode ter. É aquela sensação silenciosa de que você se pertence, de que sua mente responde a você, de que suas ações não são comandadas pela ausência dos outros. Quando essa autoridade quebra, você vira refém de gatilhos. Uma visualização sem resposta te derruba. Uma postagem te desestabiliza. Um novo seguidor te faz imaginar histórias. Você começa a viver em microchoques emocionais. E isso te torna previsível, frágil, fácil de manipular, mesmo sem intenção explícita. É por isso que você precisa parar de chamar isso de destino romântico. Não é. É desorganização emocional. É falta de disciplina mental aplicada ao vínculo. Assim como existe gente que perde a vida por não controlar dinheiro, comida ou tempo, existe gente que perde valor por não controlar apego. E quase ninguém fala disso com firmeza, porque é mais confortável romantizar a dor do que encarar a própria dependência. Só que dor romantizada vira identidade. E quando a dor vira identidade, você começa a proteger o que te destrói. Daqui a pouco você vai entender por que algumas pessoas só percebem o próprio valor quando já perderam quase toda a própria dignidade tentando ser vistas. Mas antes, você precisa enxergar um ponto central. Você não está sofrendo só pela ausência de alguém. Está sofrendo pela quebra de uma expectativa de reconhecimento. No fundo, o que dói é a pergunta que sua mente não consegue calar. Se eu dei tanto, como posso não ter sido suficiente? E essa pergunta corrói, porque mistura afeto com valor pessoal. Mistura rejeição pontual com condenação total. Mistura frustração com identidade. Não faça mais isso. O fato de alguém não sustentar sua presença não define seu peso. O fato de alguém não escolher ficar não reduz sua dignidade. O fato de alguém não responder como você queria não torna você menor. Mas enquanto você estiver emocionalmente dependente, sua mente vai traduzir tudo como prova de insuficiência. E aí, qualquer gesto externo vira sentença. Esse é o jogo da fraqueza emocional. Você entrega ao outro o direito de definir como você se enxerga. Calma é domínio. Repita isso, porque agora vem a parte mais incômoda. Muitas vezes você diz que ama, mas o que existe ali é uma tentativa desesperada de obter confirmação. Você
Quer que a pessoa te escolha para validar o homem que você gostaria de ser. Quer que ela fique para provar que você merece. Quer que ela volte para apagar o sentimento de rejeição. Mas percebe o tamanho dessa armadilha? Você transforma o outro em juiz da sua identidade. E ninguém deveria ocupar esse lugar. Ninguém. É aqui que começa a recuperação do controle. O primeiro passo não é esquecer. O primeiro passo é desmistificar. Tirar a pessoa do altar. Tirar a história da fumaça. Tirar a fantasia do comando. Você precisa voltar a enxergar com clareza. Essa pessoa tem qualidades, defeitos, limites, contradições e talvez uma incapacidade real de te oferecer o que você está implorando internamente. Então pare de tratá-la como chave do seu destino. Pare de tratá-la como exceção cósmica. Quanto mais alto você coloca alguém no imaginário, mais baixo você se coloca diante dela. E quem se coloca abaixo já entra perdendo. Quem corre atrás perde valor. Não porque demonstrar interesse seja errado, mas porque insistência sem reciprocidade sempre corrói posição. Existe uma diferença entre presença e perseguição, entre abertura e submissão, entre honestidade emocional e entrega cega. Um homem inteiro pode sentir, pode desejar, pode se envolver, mas ele não implora permanência, não se desmonta por migalhas, não transforma confusão em projeto pessoal. Ele observa, lê, ajusta e quando percebe desordem demais, recua. Esse recuo não é orgulho, é inteligência emocional. Você talvez tenha sido treinado a acreditar que desistir de alguém é fraqueza. Não é. Fraqueza é continuar se oferecendo onde sua paz é destruída. Fraqueza é se diminuir para manter uma possibilidade viva. Fraqueza é chamar de paciência o que, na verdade, é medo de soltar. Porque soltar exige encarar o vazio. Exige suportar o silêncio sem esperança escondida. Exige passar pela abstinência emocional de não procurar, não vigiar, não fantasiar. E essa abstinência dói, mas é ela que limpa a mente. É ela que devolve sua força. Poucas pessoas têm coragem para isso. A maioria prefere manter uma porta aberta, uma desculpa viva, uma conversa morna, um vínculo indefinido. Porque isso dá a ilusão de que ainda existe chance. Só que chance sem clareza é veneno. Espera sem direção é desgaste. Contato sem consistência é erosão lenta. E o homem que aceita viver assim vai se acostumando a uma versão menor de si mesmo. Vai perdendo firmeza sem perceber. Vai chamando sobrevivência emocional de maturidade. Não é maturidade, é adaptação à escassez. Então escute com atenção. Você não precisa lutar para ser visto por quem só te enxerga quando convém. Você não precisa provar seu valor para quem responde sua intensidade com dúvida. Você não precisa continuar abrindo espaço para alguém que ocupa sua mente, mas não sustenta sua presença. Isso já te coloca à frente da maioria. Perceber cedo onde seu valor está sendo drenado. A tarefa deste bloco é simples, mas dura. Escolha uma atitude concreta que interrompa o ciclo de reforço. Pare de visitar o perfil. Pare de reler mensagens. Pare de alimentar a fantasia com pequenas doses de exposição, porque toda vez que você se reaproxima do gatilho sem consciência, reforça a corrente. E toda vez que corta o estímulo, mesmo sentindo falta, começa a enfraquecer a prisão. É assim que o controle volta. Não em grandes declarações, em pequenos cortes de dependência. No próximo bloco, vamos entrar numa parte ainda mais profunda. Por que a rejeição ativa feridas antigas? Por quê? Você sente que está perdendo a si mesmo quando alguém se afasta. E como a carência silenciosa se disfarça de amor leal. Porque existe uma raiz abaixo dessa obsessão. E quando você encontra a raiz, o sofrimento deixa de parecer um mistério. Agora você precisa encarar a raiz, porque ninguém fica emocionalmente preso por tanto tempo apenas por causa de uma pessoa. A prisão sempre encontra uma porta aberta dentro de você. E essa porta quase sempre tem o mesmo nome: ferida antiga. O que essa rejeição acendeu não nasceu agora. Ela apenas encontrou um ponto vulnerável que já existia. É por isso que a dor parece grande demais para a situação. Não é só sobre o presente. É sobre tudo o que essa ausência reativou. Você sente que está sofrendo por ela. Mas, em muitos casos,
Está sofrendo também por todas as vezes em que não se sentiu suficiente, todas as vezes em que precisou merecer atenção, todas as vezes em que confundiu afeto com aprovação, todas as vezes em que teve que se esforçar demais para não ser deixado de lado. Quando alguém importante se afasta hoje, a sua mente não reage apenas ao fato atual. Ela chama arquivos antigos. Ela liga a sensação de abandono, inadequação, insegurança, comparação. E de repente, uma mensagem sem resposta deixa de ser só uma mensagem sem resposta. Vira um espelho cruel apontado para uma ferida que você nunca tratou. É aqui que a maioria se perde, porque continua olhando para fora, continua tentando decifrar o outro, continua perguntando o que houve, o que mudou, o que faltou, o que poderia ter sido feito diferente. Mas a pergunta que transforma não é essa. A pergunta que transforma é outra. Por que isso me desmonta tanto? Por que essa ausência encontra tanto espaço dentro de mim? Por que eu perco meu eixo tão rápido quando não sou confirmado? Essa é a pergunta que começa a devolver sua liberdade. Você precisa entender isso. Carência raramente se apresenta como carência. Ela se disfarça de lealdade, se disfarça de profundidade, se disfarça de coragem emocional. Você diz que está lutando por algo raro, mas muitas vezes está apenas tentando não reviver a sensação antiga de não ser escolhido. Você diz que não desiste fácil, mas talvez o que exista seja medo de aceitar que desta vez não será diferente. Você chama de amor insistente aquilo que na verdade é pavor de encarar o vazio depois da perda. E o vazio assusta porque ele revela quanto da sua identidade estava apoiada nessa história. Revela quantos rituais mentais você construiu em torno dela. Revela quanto da sua autoestima dependia da possibilidade de ser querido por alguém específico. Por isso, quando a conexão balança, você sente que não perde só a pessoa. Perde chão, perde imagem, perde direção, como se uma parte de você fosse junto. Mas aqui está a verdade que quase ninguém quer ouvir. Se você sente que perdeu a si mesmo por causa de alguém, então já vinha se abandonando antes. Silêncio é poder. E agora, esse silêncio precisa ser interno. Pare de correr atrás de respostas externas por um instante e observe o que sua mente está tentando evitar. Talvez não seja saudade. Talvez seja abstinência de validação. Talvez não seja amor interrompido. Talvez seja ego ferido. Talvez não seja conexão de almas. Talvez seja a dor insuportável de aceitar que você investiu emoção onde não havia base para construir nada sólido. Isso dói. Dói porque fere o orgulho. Dói porque quebra a fantasia. Dói porque obriga você a rever não só a história, mas a maneira como você tem buscado valor. Poucas pessoas percebem isso, mas rejeição dói tanto porque toca a estrutura mais sensível do ser humano: pertencimento. Ninguém gosta de se sentir descartável. Ninguém gosta de perceber que ofereceu mais do que recebeu. Ninguém gosta de olhar para o próprio esforço e perceber que não foi suficiente para manter alguém perto. Mas aqui existe um detalhe que muda tudo. Nem toda perda é um veredito sobre você. Às vezes é só incompatibilidade. Às vezes é imaturidade do outro. Às vezes é limitação emocional. Às vezes é confusão. E às vezes é apenas a vida mostrando de forma dura onde você ainda estava carente demais para enxergar com clareza. É por isso que homem forte não é o que nunca sente. É o que sente sem se abandonar. É o que atravessa a dor sem fazer dela um altar. É o que aceita a frustração sem transformar isso em humilhação permanente. É o que consegue dizer para si mesmo: isso me afetou, mas não vai me governar. Isso me feriu, mas não vai definir meu valor. Isso me abalou, mas não vai sequestrar minha dignidade. Calma é domínio, e domínio emocional não nasce quando tudo dá certo. Nasce quando você continua inteiro, mesmo quando não foi escolhido. Talvez essa seja a primeira vez que você esteja olhando para a sua dor com esse nível de honestidade. E honestidade muda tudo. Porque enquanto você acha que seu sofrimento existe apenas por causa da outra pessoa, você continua dependente dela até para se reconstruir. Mas quando percebe que o problema maior é a forma como sua mente transformou essa história numa prova de valor, algo muda. O centro volta, a responsabilidade volta,
o controle volta. Você sai do papel de quem espera a cura de fora e assume o lugar de quem limpa a própria ferida. Mas existe um ponto ainda mais fundo. Daqui a pouco você vai entender por que algumas pessoas se apegam justamente a quem as deixa inseguras. Isso não acontece por acaso. A mente acostumada à instabilidade muitas vezes confunde tensão com atração, confunde esforço com merecimento, confunde dificuldade com profundidade. E então passa a respeitar mais aquilo que precisa ser conquistado do que aquilo que é oferecido com clareza. Esse padrão é destrutivo, porque faz você rejeitar paz e idolatrar incerteza. Pare de fazer isso agora. Pare de chamar sofrimento constante de amor verdadeiro. Pare de associar conexão intensa à necessidade de sofrer para mantê-la. Amor real não exige que você viva em alerta. Não exige que você se torne investigador de sinais. Não exige que sua autoestima oscile a cada resposta. O que é recíproco estabiliza. O que é maduro, clareia. O que é saudável não precisa te confundir o tempo todo. Quando há dignidade, há espaço. Quando há verdade, há paz. O resto é ruído emocional pedindo nome bonito. Você talvez tenha se acostumado a ser o que compreende demais, espera demais, perdoa demais, suporta demais. E isso pode até parecer nobre na superfície, mas, sem limite, vira autotraição. Porque toda vez que você sacrifica sua paz para manter alguém por perto, envia uma mensagem silenciosa à própria mente. Minha dignidade é negociável. E a partir desse ponto, você começa a aceitar menos do que merece só para não reviver a sensação da perda. É aqui que seu valor desce. Não por causa do outro, por causa da permissão que você dá. Quem corre atrás perde valor. Não porque demonstrar sentimento diminua alguém, mas porque insistir onde já há desinteresse corrompe a postura. E postura importa. O mundo reage à forma como você se posiciona. A outra pessoa reage. Você mesmo reage. Cada atitude sua ensina à sua mente quem está no comando. Quando você vigia, implora, insiste, fantasia, seu cérebro aprende submissão emocional. Quando você observa, aceita, corta e se recompõe, ele aprende força. É aqui que você começa a mudar. Agora faça um movimento mental importante. Em vez de perguntar, como eu faço para não sentir? Pergunte, o que essa dor está revelando sobre minha estrutura emocional? Essa pergunta é mais madura, mais difícil, mais poderosa, porque o objetivo não é virar pedra, é virar presença, não é se anestesiar, é não ser arrastado, não é apagar o afeto, é impedir que o afeto destrua sua lucidez. A tarefa deste bloco é uma só. Escreva com brutal honestidade o que exatamente você sente que perde quando essa pessoa se afasta. Não escreva apenas eu perco ela. Vá além. Você perde atenção, confirmação, sensação de importância, esperança, fantasia de futuro. Quando você nomeia a perda real, a síntese, a neblina começa a sumir. E quando a neblina some, a mente para de adorar o que deveria apenas compreender. No próximo bloco, vamos entrar na virada. Como cortar a dependência sem virar frio, como recuperar magnetismo sem teatro, e por que o silêncio certo reposiciona você diante de si mesmo e diante dos outros. Porque se até aqui você entendeu a ferida, agora vai aprender a reconstruir o comando. Agora começa a virada de verdade. Porque entender a ferida é importante, mas não suficiente. Clareza. Sem ação ainda deixa você preso. Você já percebeu o padrão, já enxergou a dependência, já sentiu o peso de ter colocado seu valor nas mãos de alguém. Mas agora vem a parte que separa a consciência de transformação. Cortar a corrente sem endurecer o coração, recuperar presença sem teatro, reconstruir valor sem precisar anunciar nada. É aqui que poucos chegam, porque até aceitar a dor, muita gente aceita. O difícil é abrir mão da dinâmica que, mesmo machucando, ainda dá sensação de vínculo. Você precisa entender isso. Toda dependência emocional cria rituais, alguns visíveis, outros invisíveis. Você olha o perfil, relembra falas, imagina reencontros, recria cenas, revisa detalhes, ensaia respostas para conversas que talvez nunca aconteçam. Tudo isso parece pequeno, mas não é.
Cada microato desses mantém a ligação viva dentro de você. Cada repetição emocional reforça a importância daquela pessoa no seu sistema interno. É por isso que cortar não é só parar de falar, é parar de alimentar. É interromper a liturgia da obsessão. Pare de fazer isso agora. Pare de negociar com a própria recaída. Pare de dizer que vai só olhar uma última vez. Pare de inventar desculpas nobres para manter o vínculo respirando. Quem quer se libertar, não brinca com o gatilho. Quem quer controle, não flerta com a própria fraqueza. Você não supera algo continuando a prestar culto silencioso a isso. E poucas pessoas percebem o quanto a mente se humilha quando continua se expondo ao que a desorganiza. Silêncio é poder. Mas agora você vai entender o silêncio certo. Não é o silêncio passivo de quem espera ser notado. Não é o silêncio estratégico de aparência, enquanto por dentro continua em guerra. Não é a pausa calculada para provocar reação. Isso ainda é dependência fantasiada de autocontrole. O silêncio que reposiciona é outro. É o silêncio de quem para de se oferecer onde não há clareza. É o silêncio de quem recolhe a energia de volta. É o silêncio de quem decide não mais transformar a própria presença em proposta permanente. Esse silêncio não implora, não acusa, não encena, apenas se retira do lugar onde estava perdendo dignidade. E é aqui que você começa a recuperar magnetismo. Porque magnetismo não é falar pouco para parecer misterioso. Magnetismo não é se fazer de difícil. Magnetismo real nasce quando sua energia deixa de correr atrás e volta a se concentrar em você, quando sua mente não está mais espalhada, quando sua postura deixa de pedir aprovação, quando sua presença deixa de carregar urgência. O homem que se pertence muda a atmosfera ao redor sem precisar provar nada. Ele não se torna frio, ele se torna difícil de desestabilizar. E isso gera respeito. Calma é domínio. Grave isso num nível mais profundo agora. Porque muita gente acha que recuperar valor é mostrar para o outro o que perdeu. É postar mais, aparecer mais, sumir para provocar, responder seco para parecer forte. Isso é teatro. E teatro cansa. Teatro depende da plateia. Você não está aqui para aprender performance. Está aqui para reconstruir eixo. Valor real não nasce de jogo emocional. Nasce de consistência. Nasce de autocontrole. Nasce da capacidade de não se mover pelo impulso de ser validado imediatamente. Quem corre atrás perde valor. Mas existe algo ainda pior do que correr atrás. Reconstruir a própria vida só para ser notado. Isso parece evolução, mas ainda é prisão. Se você melhora apenas para despertar arrependimento no outro, sua bússola continua apontando para fora. O centro ainda não voltou. A mudança verdadeira começa quando você melhora, porque não aceita mais ser governado por carência, porque não tolera mais a versão de si mesmo que vive em espera, porque entendeu que dignidade não é consequência de ser escolhido, é pré-requisito para qualquer escolha saudável. Daqui a pouco você vai entender por que o desapego estratégico não afasta amor real, só afasta relações baseadas em desequilíbrio. Mas antes, eu preciso te mostrar uma coisa incômoda. Parte do seu sofrimento existe porque você se acostumou a confundir intensidade com vida. Sem atenção, parece que falta alguma coisa. Sem a oscilação, parece sem graça. Sem a ansiedade, parece vazio. E isso revela o quanto sua mente foi condicionada ao drama. Uma mente viciada em altos e baixos estranha a estabilidade. E por estranhar estabilidade, volta a procurar aquilo que a machuca. É por isso que tantos recaem logo depois de decidir se afastar. Você não precisa virar um homem gelado para parar de se destruir. Precisa virar um homem sóbrio. E sobriedade emocional é outra coisa. É sentir sem exagerar. É observar sem fantasiar. É desejar sem se diminuir. É gostar sem se abandonar. É perder sem se despedaçar. Poucas pessoas alcançam isso, porque a maioria foi ensinada a viver no extremo. Ou se entrega demais, ou finge que não sente nada. Mas força de verdade está no meio lúcido. Nem rendição cega, nem armadura teatral. Presença consciente. Recuperar presença também exige reposicionar o corpo, a rotina, o foco. Porque apego não é só um fenômeno mental.
Ele atravessa seu sono, sua energia, sua atenção, seu trabalho, sua respiração. Então, não espere que a libertação venha apenas por reflexão. Ela precisa de estrutura. Você precisa criar dias que não sejam construídos em torno da falta. Precisa voltar a produzir, treinar, estudar, sair, organizar, construir, não para se distrair artificialmente, mas para lembrar ao seu sistema nervoso que a sua vida é maior do que essa história. Toda vez que você cumpre uma tarefa difícil mesmo sem vontade, sua mente recebe um novo comando. Eu continuo. É aqui que você começa a mudar. Não quando para de sentir de uma vez, mas quando para de obedecer a tudo que sente. Esse é o nascimento do autodomínio. Você pode sentir vontade de olhar e não olhar. Pode sentir vontade de mandar mensagem e não mandar. Pode sentir a falta e ainda assim seguir firme. Isso parece simples para quem vê de fora, mas internamente é uma revolução. Porque cada vez que você não se curva ao impulso, enfraquece a associação entre dor e submissão. E cada vez que se mantém em pé, sua mente aprende que a ausência do outro não significa a ausência de si mesmo. Poucas pessoas percebem o poder desse momento, o instante em que você começa a suportar a vontade sem correr para anestesiar. É ali que a dignidade volta. É ali que o respeito próprio reaparece. É ali que você deixa de ser governado pela escassez. Você percebe que a falta não te mata, que o silêncio não te dissolve, que a distância não apaga quem você é. E isso muda sua postura não só nessa história, mas em todas as outras que vierem. Porque o homem que sobrevive à retirada da validação, sem se desmontar, nunca mais entra em vínculo do mesmo jeito. Agora vem um ponto importante. Recuperar magnetismo não significa recuperar aquela pessoa. Entenda isso antes que sua mente sabote tudo. Às vezes, a consequência do seu reposicionamento é o outro sentir sua ausência. Às vezes não. E isso não pode mais definir seu rumo. Seu trabalho não é produzir efeito. Seu trabalho é restaurar integridade. O resto é secundário. Quando você faz da própria cura uma técnica de reconquista, ainda está servindo à mesma prisão. Mas quando faz da cura um retorno a si mesmo, você se torna livre. E liberdade muda completamente o tipo de presença que você emite. A tarefa deste bloco é objetiva. Escolha 3 rituais que devolvam energia para você e corte 3 rituais que mantêm a obsessão viva. Não pense demais. Decida. Um homem fraco espera motivação. Um homem lúcido cria estrutura. Pode ser treino, leitura, trabalho profundo, caminhada sem celular, oração, escrita, estudo. E do outro lado pode ser perfil, mensagens antigas, músicas gatilho, cenários de fantasia, espionagem indireta. O que alimenta sua força fica. O que alimenta sua dependência sai. No próximo bloco, vamos falar sobre valor, respeito e posição. Você vai entender por que a carência muda a forma como as pessoas te percebem, como o excesso de explicação destrói impacto, e por que homens que dominam a própria mente quase nunca precisam disputar atenção. Porque existe uma linguagem invisível no comportamento, e ela revela sem palavras quem está no comando. Agora nós entramos numa área que quase ninguém observa com lucidez. A forma como a sua carência altera a sua posição social, a sua leitura e o modo como os outros respondem a você. Porque sofrimento emocional não fica escondido como você imagina. Ele vaza. Vaza no tom, vaza no ritmo, vaza na pressa, vaza na necessidade de explicar demais. E o mundo percebe sinais de desorganização antes mesmo de ouvir suas palavras. Você pode até achar que está disfarçando bem, mas quando sua mente está presa em alguém, sua presença muda. Você entra em conversas já buscando confirmação. Interpreta demais, reage demais, se antecipa demais, se justifica demais. E é aqui que você começa a perder impacto. Porque impacto não vem de intensidade verbal, vem de densidade interna. Vem daquilo que está estável por trás do que você diz. Um homem que se explica o tempo todo passa uma mensagem silenciosa. Eu preciso que você entenda meu valor, porque eu mesmo ainda não sustento isso por completo. Explicar demais é fraqueza. Você precisa entender esse ponto num nível profundo. As pessoas não respeitam apenas o que você sente.
Elas respondem à forma como você administra o que sente. Todo mundo conhece alguém que gosta muito, mas continua inteiro. E conhece alguém que gosta muito e se desmancha. O primeiro transmite força, o segundo transmite urgência. E urgência emocional quase sempre reduz valor percebido. Não porque sentir seja errado, mas porque a energia da necessidade altera a dinâmica. Quem precisa demais começa a se curvar, e quem se curva cedo entrega vantagem sem perceber. Silêncio é poder, especialmente num mundo onde quase todo mundo se apressa para preencher o desconforto. Quando você aprende a não responder tudo, a não justificar tudo, a não disputar espaço, uma coisa muda. Sua presença deixa de parecer faminta. Isso já te coloca à frente da maioria, porque a maioria reage. A maioria tenta consertar a imagem o tempo inteiro. A maioria quer ser compreendida imediatamente. Poucos suportam o desconforto de não controlar a percepção alheia. E é justamente esse suporte que cria gravidade. Daqui a pouco você vai entender por que homens com autocontrole emocional quase nunca precisam convencer ninguém de nada. Mas antes, veja isso com honestidade. Quantas vezes você perdeu posição tentando salvar conexão? Quantas vezes mandou o texto demais, explicou o que sentia, esclareceu intenções, tentou provar pureza, tentou mostrar profundidade, na esperança de que a outra pessoa finalmente reconhecesse o que estava diante dela? Parece nobre, mas muitas vezes é só medo de perder. E medo de perder fala alto, fala rápido, fala demais. Calma é domínio, e domínio social começa quando você não trata cada tensão como emergência. A pessoa se afasta um pouco e você quer resolver agora. O tom muda e você quer esclarecer agora. Surge uma dúvida e você quer alinhar tudo agora. Essa compulsão por resolução imediata entrega ansiedade, e a ansiedade raramente melhora sua posição. Pelo contrário, ela mostra que sua paz já foi terceirizada. Quem está no comando não corre para apagar todo o desconforto. Observa primeiro, lê o contexto, tolera o espaço. Quem não tolera espaço se torna previsível. Quem corre atrás perde valor. E muita gente interpreta essa frase de forma rasa. A profundidade dela é outra. Não é sobre fazer joguinho. É sobre entender que insistência desequilibrada destrói tensão saudável, destrói mistério natural, destrói respeito implícito. Quando você sempre volta, sempre explica, sempre facilita, sempre se oferece, o outro para de sentir sua presença como algo sólido e começa a senti-la como algo garantido. E o que parece garantido demais tende a perder peso psicológico. Poucas pessoas percebem isso, mas respeito não nasce apenas do carinho que você oferece. Nasce do limite que você sustenta. Nasce do padrão que você não negocia. Nasce do que você não aceita em silêncio dentro de si. Um homem pode ser gentil, profundo, leal, presente, mas se não tiver limite, tudo isso desce de categoria. Vira disponibilidade excessiva, vira previsibilidade, vira energia de aprovação. E aprovação constante não gera admiração, gera acomodação. É aqui que a maioria erra de novo. Ela tenta aumentar o próprio valor, mostrando mais qualidade, mais atenção, mais cuidado, mais entrega. Só que valor social nem sempre cresce com quantidade. Muitas vezes cresce com seletividade, com contenção, com coerência, com a capacidade de não transbordar para fora toda vez que sente algo forte. Porque quem transborda sempre deixa claro que o próprio centro ainda é frágil. E centro frágil convida testes, desatenção, hesitação. Você talvez já tenha vivido isso sem perceber. No começo havia curiosidade, leveza, interesse. Depois, conforme você foi entregando mais urgência, mais medo, mais tentativa de garantir, a dinâmica mudou. Não porque sentir demais seja errado em si, mas porque a forma como você passou a carregar esse sentimento começou a pedir demais do outro, começou a pressionar a atmosfera, começou a transformar espontaneidade em responsabilidade. E quando alguém sente que precisa administrar sua carência, o vínculo pesa. E tudo o que pesa demais acaba perdendo fluidez.
Pare de fazer isso agora. Pare de transformar afeto em cobrança invisível. Pare de esperar que a outra pessoa resolva a insegurança que nasceu dentro de você. Pare de usar conversa para obter alívio emocional imediato. Nem toda vontade de falar merece ser obedecida. Nem toda emoção merece tradução instantânea. Nem toda dor precisa virar mensagem. O homem forte sabe processar antes de expressar. E isso muda tudo. Poucos dominam essa arte. Processar antes de expressar. Respirar antes de reagir. Entender antes de responder. Isso é poder psicológico invisível, porque gera uma sensação rara. Você não está tentando controlar o outro, está governando a si mesmo. E quem governa a si mesmo entra em qualquer relação com outro peso, com outra postura, com outra elegância comportamental. Esse tipo de homem não precisa aumentar a voz para ser percebido. A solidez dele aparece na economia, na coerência, na ausência de desespero. Agora vem uma verdade dura. Seu excesso de explicação muitas vezes é uma tentativa de impedir rejeição. Você pensa, se eu conseguir mostrar exatamente o que quis dizer, exatamente o que sinto, exatamente o que sou, talvez eu não seja mal interpretado, talvez eu não seja deixado de lado. Mas vida real não funciona assim. Quem quer ver, vê até no pouco. Quem não quer, não enxerga nem no excesso. E quando você insiste em explicar tudo, não garante entendimento. Apenas revela medo de perder o controle da narrativa. E controle da narrativa não é poder real. Poder real é conseguir permanecer alinhado mesmo quando o outro não te entende por completo, mesmo quando a resposta não vem, mesmo quando a reciprocidade não se confirma, mesmo quando o cenário não termina do jeito que seu ego queria. É aqui que sua maturidade aparece. Não na hora em que tudo flui, mas na hora em que você continua digno mesmo sob ambiguidade. Isso já te coloca à frente da maioria, porque a maioria quer vencer no discurso, quer convencer, quer reposicionar a imagem, quer reparar imediatamente qualquer fissura. O homem de presença não faz isso o tempo todo. Ele sabe que comportamento consistente comunica mais do que tentativa de convencimento. Sabe que a ausência de ansiedade tem mais impacto do que frases bonitas. Sabe que postura cria percepção. E sabe, principalmente, que não vale a pena implorar por um lugar que só existe quando ele força. A tarefa deste bloco é simples e brutal. Durante os próximos dias, reduza pela metade sua necessidade de explicar, responder ou se justificar em qualquer interação importante. Observe o que sobra quando a ansiedade sai da frente. Observe o peso do silêncio bem sustentado. Observe o quanto sua energia muda quando você não corre para preencher cada vazio. Esse exercício não é frieza, é contenção inteligente, é dignidade em prática. No próximo bloco, vamos entrar no núcleo da reconstrução final. Como consolidar identidade, como se tornar emocionalmente menos acessível ao caos sem se tornar fechado, e como transformar toda essa dor em uma nova forma de presença, respeito e liberdade. Porque não basta sair da dependência, você precisa sair diferente. Agora chegamos ao ponto em que a dor precisa deixar de ser apenas uma ferida e começar a virar estrutura, porque sair da dependência não é o fim. O verdadeiro objetivo é outro: tornar-se alguém que não entrega mais o próprio centro com tanta facilidade. Alguém que sente, mas não se dissolve. Alguém que se envolve, mas não se perde. Alguém que pode amar sem transformar o outro em fonte de identidade. É aqui que a liberdade deixa de ser reação e começa a virar caráter. Você precisa entender isso. Identidade fraca sempre procura âncora fora. Procura em atenção, em desejo, em aprovação, em pertencimento, em resposta. E enquanto sua identidade precisar desse tipo de apoio para se manter de pé, qualquer relação vai carregar risco de desordem. Porque o problema não será apenas a pessoa, será a função que ela ocupa dentro de você. Se ela ocupa o lugar de confirmação, qualquer distância vai parecer ameaça. Se ocupa o lugar de salvação, qualquer dúvida vai parecer colapso. E é por isso que a reconstrução precisa ser profunda. Não basta superar alguém. Você precisa parar de procurar em alguém o que só uma identidade firme pode sustentar.
Silêncio é poder. Mas agora esse poder precisa virar presença contínua, não apenas em momentos de crise, não apenas quando você está tentando se recompor. Presença contínua significa viver de modo que seu valor não dependa tanto do ambiente emocional ao redor. Significa acordar e saber quem você é antes de qualquer mensagem. Significa entrar num vínculo sem virar refém dele. Significa continuar digno mesmo quando gosta muito. Isso não é frieza, isso é base. Poucas pessoas constroem essa base porque preferem soluções rápidas. Querem esquecer logo, querem parar de sentir logo, querem um truque mental que apague a falta. Mas homem forte não busca alívio instantâneo acima de verdade. Ele aceita o processo, aceita a travessia, aceita o desconforto de reorganizar a própria mente, sem fugir para distração, recaída ou substituição. E é isso que te coloca à frente da maioria. Porque a maioria troca de pessoa sem mudar o padrão. Sai de uma dependência e entra em outra. Sai de uma obsessão e entra em outra. Continua procurando fora a autorização para se sentir inteiro. Pare de fazer isso agora. Pare de achar que sua cura está no próximo rosto, na próxima conversa, no próximo vínculo que te faça esquecer este. Esquecer não é o objetivo. O objetivo é amadurecer a ponto de não se dobrar do mesmo jeito. Porque o homem que não aprende com a própria dor carrega a mesma fraqueza para a próxima história. Muda o nome, muda o rosto, muda o cenário, mas a prisão continua igual. Calma é domínio. E domínio emocional é, acima de tudo, repetição de postura. Não é um grande discurso interno. É um conjunto de evidências que você acumula diante de si mesmo. Você diz que quer se tornar mais forte, então precisa começar a se ver agindo como alguém forte. Precisa se ver sustentando o limite, se ver respeitando o próprio tempo, se ver interrompendo impulsos, se ver suportando a falta sem cair em humilhação silenciosa. Autoestima não nasce de afirmação bonita, nasce da observação repetida de que você consegue confiar em si mesmo. Quem corre atrás perde valor, mas quem constrói valor em silêncio ganha algo ainda maior: gravidade. E gravidade é diferente de aparência. Gravidade é quando sua energia não fica mais implorando leitura, resposta, acolhimento imediato. É quando sua presença tem peso porque não está vazando necessidade o tempo todo. Pessoas assim não precisam impressionar muito, não precisam dramatizar muito, não precisam explicar demais. Elas ocupam espaço de outro jeito, com consistência, com serenidade, com uma espécie de firmeza que não faz barulho, mas altera a dinâmica inteira. Daqui a pouco você vai entender o passo final para nunca mais confundir apego com destino. Mas antes existe uma limpeza importante. Você precisa abandonar a identidade do homem que sofre nobremente e nunca é compreendido. Essa identidade parece profunda, mas é perigosa, porque ela te seduz, faz você se sentir especial na própria dor, faz você se ver como alguém raro demais para um mundo frio demais. Só que isso não liberta, isso aprisiona com elegância. Enquanto você romantiza seu sofrimento, continua alimentando a estrutura que te mantém fraco. Poucas pessoas percebem a força de uma vida bem posicionada. Dormir no horário certo, treinar mesmo sem vontade, trabalhar com foco, cumprir a própria palavra, organizar o ambiente, sustentar silêncio, escolher melhor com quem fala, filtrar o que consome. Essas coisas parecem simples demais para competir com a intensidade emocional que você viveu, mas são justamente elas que reconquistam o território interno, porque dependência emocional fragmenta e rotina com propósito reorganiza. Apego rouba presença, disciplina devolve presença, caos pede anestesia, estrutura cria liberdade. Você não vence essa guerra apenas com pensamento, vence com direção. Vence criando uma vida que não gira em torno da ausência de ninguém. Vence recuperando áreas que foram abandonadas enquanto sua mente estava em guerra. Sua saúde, seu físico, seu foco, seu dinheiro, sua ambição, sua espiritualidade, sua postura social, seu senso de missão. Quando essas áreas sobem, a carência perde terreno, porque uma mente vazia procura obsessão. Uma mente orientada para a construção suporta melhor a falta sem se ajoelhar diante dela.
É aqui que você começa a perceber algo raro. O problema nunca foi apenas não ser escolhido. O problema era não saber permanecer inteiro sem essa escolha. E quando você aprende isso, o jogo muda completamente. Você deixa de entrar em relação para ser salvo e começa a entrar para compartilhar. Deixa de procurar alguém que tampe um buraco e passa a reconhecer quem soma com a sua direção. Deixa de chamar intensidade de amor e começa a respeitar estabilidade. Isso muda tudo. Sua leitura melhora, seu filtro melhora, seu valor percebido melhora. Porque agora você não está mais oferecendo desespero disfarçado de profundidade. Silêncio é poder. Repita mais uma vez, porque o homem que realmente se reconstrói não anuncia cada passo. Ele não vive tentando mostrar que mudou. Ele muda. E a mudança aparece no olhar, no ritmo, na ausência de urgência, na forma como não se curva mais tão fácil. Ele continua humano, continua sentindo, continua podendo gostar de alguém. Mas existe uma diferença visível. Ele não abandona mais a própria dignidade para manter um vínculo vivo. Esse é o marco da evolução real. A tarefa deste bloco é construir uma nova definição interna. Escreva em uma frase quem você está se tornando a partir desta dor. Não escreva algo romântico. Escreva algo estrutural. Algo como: eu me torno alguém que sente sem se perder. Ou: eu não negocio minha dignidade para não me sentir abandonado. Essa frase não é motivação barata. É direção mental. É identidade em construção. E identidade, quando repetida com ação, vira destino. No próximo e último bloco, vamos fechar isso no nível mais alto. Você vai transformar essa história em soberania emocional. Vai entender como validar a própria travessia, como não recair no velho padrão e como sair desse processo mais respeitado por si mesmo do que jamais foi antes. Porque o objetivo final não é apenas esquecer alguém, é se tornar o tipo de homem que nunca mais se ajoelha internamente diante da ausência de ninguém. Agora chegamos ao ponto final. E aqui tudo se decide. Porque no fim das contas, a grande pergunta nunca foi se essa pessoa vai voltar, se vai perceber o seu valor, se vai sentir sua falta, ou se um dia vai entender o que perdeu. A grande pergunta sempre foi outra. Quem você se torna depois de atravessar isso? Essa é a pergunta que define seu destino. Porque dor, todo mundo sente. O que diferencia um homem do outro é o que ele faz com a dor quando ninguém está olhando. Você limpou a ilusão, enxergou a dependência, nomeou a ferida, cortou parte dos rituais que alimentavam a prisão, começou a recuperar presença. Mas agora você precisa selar isso com uma decisão interna, não uma decisão emocional, daquelas que duram até a próxima recaída. Uma decisão de identidade, uma decisão de princípio, a decisão de que sua paz não será mais leiloada pela atenção instável de ninguém, a decisão de que seu valor não será mais medido pela reciprocidade confusa de ninguém, a decisão de que você pode até sentir falta, mas não vai mais transformar falta em submissão. Silêncio é poder, e neste ponto você finalmente entende por quê. Porque o silêncio verdadeiro é o lugar onde a sua dignidade reaparece. É no silêncio que você percebe que não precisa mais convencer, não precisa mais explicar, não precisa mais insistir, não precisa mais ser notado a qualquer custo. O homem que recupera o próprio centro para de implorar presença e começa a selecionar presença. Para de correr atrás de sinais e começa a observar padrões. Para de viver em função da possibilidade e começa a viver em função do que é real. Poucas pessoas chegam aqui. A maioria para no meio do caminho. Entende um pouco, melhora por alguns dias, depois recai porque ainda não suportou de verdade o vazio da retirada. Porque ainda queria se reconstruir sem abrir mão da esperança escondida. Mas é justamente essa esperança mal posicionada que mantém a corrente presa. Você precisa cortar isso com lucidez. Não estou falando de se tornar cínico. Estou falando de deixar de alimentar internamente aquilo que já não tem base concreta para ocupar tanto espaço em você. Isso é maturidade. Isso é força. Você precisa entender uma coisa que vai mudar sua vida. O seu sofrimento só vira soberania quando ele deixa de ser história sobre o outro e vira compromisso com sua própria postura.
Enquanto o centro da narrativa ainda for a pessoa, você continua orbitando. Quando o centro vira sua dignidade, sua mente muda de eixo. E quando a mente muda de eixo, tudo muda junto. Seu olhar muda, sua energia muda, seu comportamento muda, sua leitura melhora, sua seleção melhora. Seu valor percebido sobe porque agora existe algo raro em você. Autocontrole sob frustração. Calma é domínio. E domínio, agora, significa não confundir recaída com fracasso. Haverá dias em que a memória volta mais forte. Haverá dias em que uma música, um lugar, uma noite vazia ou uma imagem inesperada vão tentar puxar sua mente de volta. Isso não significa que você voltou para o início. Significa apenas que a travessia ainda está acontecendo. O homem fraco usa a recaída como desculpa para desistir. O homem lúcido usa a recaída como lembrete de vigilância. Ele sente o movimento, reconhece o risco e retorna a si. Sem drama, sem teatro, sem autopiedade. É aqui que você se torna perigoso no melhor sentido. Porque um homem que aprendeu a não se curvar ao próprio caos emocional se torna difícil de manipular, difícil de desestabilizar, difícil de reduzir. Ele continua aberto ao afeto, mas não faminto por ele. Continua capaz de amar, mas não desesperado para ser escolhido. Continua sensível, mas não vulnerável à confusão como antes. E essa combinação é rara. Sensibilidade com estrutura, profundidade com limite, desejo com dignidade. Poucos sustentam isso. Quem corre atrás perde valor. Quem se reconstrói em silêncio ganha algo maior do que atenção. Ganha respeito. Primeiro, o próprio. Depois, o dos outros. Porque o mundo percebe, quando alguém já não opera mais na frequência da carência, percebe no ritmo, na fala, na ausência de urgência, na forma como a pessoa consegue entrar e sair de situações sem se despedaçar. Respeito social nasce muito disso, não só do que você conquista, mas do quanto sua presença revela autocontrole. E autocontrole é status invisível. Daqui em diante, sua missão não é provar que superou. É viver de um jeito que torne o velho padrão pequeno demais para caber em você. Essa é a verdadeira vitória. Não olhar para trás com raiva, não precisar odiar ninguém, não precisar transformar a dor em personagem, não precisar endurecer para não sofrer, apenas crescer o suficiente para que aquilo que antes te dominava já não encontre mais a mesma versão sua. É aqui que você começa a sentir uma liberdade estranha e forte. A liberdade de não precisar mais perseguir o que não te escolhe. Talvez essa pessoa um dia volte, talvez não. E agora isso já não pode mais ser a pergunta principal, porque o homem que depende dessa resposta ainda está preso. O homem livre pode até ouvir essa possibilidade sem tremer por dentro, porque ele já entendeu que retorno sem clareza não vale o preço, que presença sem consistência não merece acesso, que desejo sem respeito não sustenta nada. E, acima de tudo, que nenhuma história é grande o bastante para justificar a perda da própria dignidade. É aqui que a maioria erra pela última vez. Ela acha que vencer essa dor significa deixar de sentir qualquer coisa. Não. Vencer? Essa dor significa não ser mais governado por ela. Significa olhar para a história com lucidez, reconhecer o que foi real, o que foi projeção, o que foi carência, o que foi aprendizado, e seguir. Seguir sem precisar apagar o passado, mas também sem permitir que ele continue administrando o seu presente. Isso é liberdade emocional. Então, grave a sua nova lei. Você pode sentir sem se perder, pode gostar sem se curvar, pode sofrer sem se desmontar, pode perder sem se diminuir, pode lembrar sem voltar a se entregar. E pode, acima de tudo, permanecer inteiro mesmo quando não é correspondido como queria. Isso já te coloca à frente de quase todos, porque a maioria ainda confunde sentimento com servidão. Você não. Agora olhe para trás por um instante e veja quem entrou neste vídeo. Talvez um homem cansado, ansioso, preso em esperança, obcecado por sinais, tentando entender por que não conseguia soltar. E olhe para quem sai agora. Alguém mais lúcido, mais firme, mais limpo por dentro. Talvez ainda em processo, mas já diferente. Já menos disponível ao caos, já menos disposto a negociar a própria paz
para não encarar a ausência. Isso é transformação real. Não faz barulho, mas muda destinos. E eu quero fechar isso com um gesto simples. Não para mim, para você. Vá aos comentários e escreva apenas esta frase: eu não entrego mais meu valor para quem me confunde. Escreva como decreto, como corte, como reposicionamento, como quem entende que o sofrimento acabou de perder o trono dentro da própria mente. Se você chegou até aqui, você não está apenas tentando esquecer alguém. Você está reconstruindo soberania. E isso vale mais do que qualquer reconquista. Porque quando um homem recupera o comando da própria mente, ele deixa de implorar por amor e passa a atrair respeito. A partir de agora, lembre-se: silêncio é poder, calma é domínio e dignidade não se negocia.